That sniper's still up. Be careful out there. Bom, a aula hoje vai ser programação orientada a objeto. Você chegou a acessar o site? Eu coloquei o planejamento do curso, já deu uma olhadinha? Tá, a sugestão que eu dou pro pessoal é ver mais ou menos as aulas, e inclusive assistir a do ano passado se tiver dúvida, tá? Esse slide é parecido com o da outra aula, eu só coloquei algumas questões e modifiquei algumas coisas mesmo. Pessoal, para revisar a parte de programação orientada a objeto. Nessa última prova não teve nada pesado, né? Os anos anteriores, sem CD, estava tendo, então vamos manter. A ideia geralmente é cobrir todo o assunto, independente do que está caindo na prova. É legal que no ano passado focaram bastante em arquitetura, né? Esse ano até que focaram bem naqueles assuntos que adicionaram a mais, né? No IN04 e o COBIT. Focaram não, né? Tiveram questões. Mas foi até mais que o normal. Bom, só um detalhe, essa numeração só que não bate com o edital, mas eu estou usando de 2015, né? Desse último. Eu só deixei o 2, que era o que eu usava sempre. Eu não sei, acho que o técnico de programação é o 2, mas eu estou mantendo uma ordem minha, mas esses itens eu tirei de lá. Então a gente vai ver essa parte, só que é programação orientada a objeto. Então eu vou falar especificamente em Java. O foco é a parte de programação orientada a objeto. E trazer os livros dessa última bibliografia. Bem, os livros particularmente não são, eu não considero que são boas escolhas. Tem esse do Deitel, de Java, 6ª edição, é esse aqui, né? Ele é um livro muito bom de referência, minto, ele é um livro de referência. Eu acho que para quem está começando, nem muito bom ele é. Eu tenho a versão 6, a 4ª e a 6ª edição. Uma coisa que eu não gosto nele, na 4ª edição e na 6ª ele manteve, os primeiros exemplos dele do livro, ele começa com interfaces gráficas de swing. Isso já é um complicante para quem não sabe Java. E aí, daí em diante, todos os exemplos que ele dá de qualquer tecnologia Java, que ele tem uma boa referência, é mais ou menos assim, se você não tem uma internet, dá para procurar nele, mas ele vai usar swing. Então, assim, você tem que saber um pouco de swing, um pouco de interface gráfica. No exemplo dele, você entender o que ele quer fazer com aquilo que ele está mostrando, por exemplo, você vai estudar RMI. RMI é você fazer conexão entre duas máquinas rodando Java. Ela aciona um método de uma classe que essa classe está na máquina virtual de outro computador, ou outra máquina virtual. É legal, mas o exemplo que ele dá envolve tantos outros códigos que deixa confuso. Tá? Essa é a parte que eu não gosto dele. Mas ele é bem completo no sentido de ter o material. Esse do Michael Morgan, eu consegui baixar a versão em inglês. Aí o problema particular dele, essa bibliografia foi acrescentada, ele é de 2001 a versão em português, mas a versão dele em inglês é de 99. Em 99 o Java era 1.2, que não bate com esse Java. Então, se a gente olhar a bibliografia do ano passado, ela não é muito coerente. Não teve questão de Java nesse último, né? Acho que teve uma de static, né? A gente vai ver hoje. Mas a de static não muda, mas o que eu não gosto? Esse Java não tem nada a ver com esse Java. Nada a ver assim. Muita coisa mudou daqui para cá. Tem coisas que eu vou falar aqui que só funciona no Java dessas versões, a partir do 5. Porque, na verdade, o Java... Bom, faz tempo que eu não falo disso, talvez eu erre um pouco aqui. Teve o Java 1.1, o Java 1.2, o Java 1.3, Java 1.4, depois Java 1.5, 1.6, 1.7, inclusive eu acho que o suporte agora, inclusive, acho que é só para 1.8. A hora que eu estou tomando uma postura bem forte de não dar nem suporte para essas mais. Aqui, sim, esse aqui é Java 1, que a gente falava, ou só Java. A partir daqui, se o Java 2. Olha o problema da 2, era o 1.4. Tá? Aqui sim, já começou a acertar. Java 5, Java 6, Java 7, Java 8. Acertaram a numeração, deu para entender de novo. Eles, né? O problema é o seguinte, daqui para frente, em cada uma dessas versões, é claro que tem bastante coisa que muda. Mas o core principal do Java 5, que foram as principais mudanças daqui para cá, se manteve.
Vou dar um exemplo típico, se guardar eu falo de novo, eu vou falar do construtor, e o construtor, quando você não cria um construtor, ele coloca aquele super para a gente. Isso eu estou falando vale aqui, já não vale aqui. Então o mesmo código orientado a objeto vai ter comportamento diferente nesses dois Javas. Então esse aqui já é muito antigo, na época. Então não se usa mais, eles colocam uma bibliografia dele. Então essa bibliografia para mim está totalmente... inclusive esse livro, ano passado eu procurei, esse ano eu procurei de novo, esse ano passado, estou falando tudo no mesmo ano, esse ano eu procurei, você não acha para comprar, está esgotado. Mas não faz nem sentido você ter esse livro. Então, o que eu vou falar para vocês sempre é daqui para baixo. Eu foco principalmente nesses dois, porque esses dois têm as principais mudanças. Daqui para cá já seria um avanço de tecnologia que pouca gente mexe realmente com isso. Eu acho que é pouco provável cair em prova. O Java 6 programar é daqui. Então, está muito distante isso disso. Ali em 2003, 2004, ainda tinha muitos sistemas com Java 2, que foi bem disseminado. Ele foi uma versão bem disseminada, mas hoje não faz sentido. Então essas bibliografias aqui são bem conflitantes da parte orientada a objeto. Bom, os slides são baseados em 2015, eu fiz poucas modificações, principalmente com perguntas. Então vamos lá. Como ano passado a gente já viu isso, eu vou tentar bater tudo hoje, tá? Da parte de orientação a objeto. Bom, classes, objetos, atributos e métodos, a gente vai começar com isso. Então, classes e objetos. Dado uma entidade qualquer que desejamos modelar, a classe é um projeto dessa entidade. Esses termos eu procuro colocar, porque às vezes são definições que se cobram em prova, né? Então, o objeto dessa classe representa a entidade em si. O que quer dizer isso? Na verdade, quando a gente cria uma variável qualquer em qualquer sistema, ela sempre é uma representação de alguma coisa do mundo real que a gente está criando, né? Como, por exemplo, uma classe. A classe que eu criei, a classe solicitação. Nesse caso aqui, ela tem vários atributos, por exemplo, nome, CPF, protocolo. Então, a gente podia, em Pascal, em C, falar que isso aqui é uma estrutura que a gente chama de composta. Composta, que numa mesma estrutura que você criou, você tem uma string, um long e um int. Você tem um vetor seria uma estrutura, eu não sei o contrário de composto agora. Ele, na verdade, se você cria um vetor de inteiros, todo ele é de inteiros. Esse aqui é composto nesse sentido que a gente usava. Então, o que acontece é que isso aqui, quando a gente cria essa classe solicitação, você está criando um tipo de dado novo. Você está falando, ó, o meu dado tem um string que já me atende, tem um long que me atende, o int, e agora eu quero uma solicitação que tem esses três juntos. Então, ou seja, é um modelo de dado que você está criando. E quando você instancia, nesse caso aqui, uma solicitação, que é essa sintaxe aqui que a gente usa em Java, esse W aqui, na verdade a instância é criada desse lado, e esse W aqui ó, vai ser o nome dessa instância. Então o W, o objeto aqui, ou esse aqui, tanto faz, o nome dele é W, é uma entidade dessa classe. Isso é o objeto. Classe possui membros que são os atributos e os métodos. Atributos, modela o estado que a classe pode ter. São os atributos que diferenciam um objeto de outro da mesma classe. Eu vou falar um pouquinho mais adiante. Eu vou voltar nesse conceito. E métodos modela as ações que os objetos poderão executar. Todos os objetos da mesma classe possuem os mesmos métodos. Atributos e métodos são membros. Esse aqui é um vocabulário típico do Java. Então está aqui. Por exemplo, vocês conseguem chegar aí? Nessa classe carro, eu tenho os atributos modelo, que é string, marca string, cor, que é do tipo char, ano, que é do tipo int, proprietário string e autorizado, será que seria, que é booleano, que seria true ou false. Esses aqui são os atributos. E aqui tem um único método, uma função, a gente chama de método aqui, abre chaves, fecha chaves, isso aqui é a implementação da função. Mas então esse método imprime, ele é um membro, esse aqui é o método. Só voltando aqui, então, atributos e métodos, esses são os atributos, esses são os métodos. Esse, né? Só tem um. Curiosidade, não tem que colocar nessa ordem. Geralmente a gente coloca os atributos antes ou depois. Antes é o mais comum, depois também, em algumas ferramentas colocam depois os atributos.
Mas pode ter tudo misturado, não tem ordem aqui. A ordem é só para o nosso entendimento. Então, só focando, esse aqui são os atributos e esse aqui é o método. No caso, só tem um mesmo. Então, aqui uma classe, eu criei uma classe que eu vou instanciar objetos da classe carro. Criei dois, na verdade. Então, ó, carro A igual a new carro. Lembrando, new é um operador. Aqui, eu vou falar já, vai ser o construtor da classe, mas desse lado é que você está criando a instância da classe carro. E essa instância aqui vai se chamar A. Aqui eu estou criando uma outra instância. Pô, mas já está com problema? Uma outra instância e vai se chamar B. O que eu estou fazendo, então, criei dois objetos carro. O que eu fiz nesse cara aqui foi atribuir valores para os atributos. Então ele tem modelo, marca, cor, ano, proprietário e autorizado. Modelo, coloquei autorizado, cor, marca, ano e proprietário. Coloquei valores e o mesmo para cá. Então, se a gente olhar para cá, A e B são objetos da classe carro. Aqui tem um valor dos atributos, que seria Siena, False, B, Fiat, 2009, Elias, que é o proprietário. E aqui Palio, True, a cor é N, não sei que cor que é essa que eu coloquei. Fiat, 2012 e Rafael. Esse aqui e esse aqui são os valores dos atributos. Então, o que diferencia o A do B? O valor dos atributos. Os dois têm os mesmos atributos. Os dois objetos têm modelo, autorizado, cor, marca, ano e proprietário. Mas cada um deles tem valor diferente. E esse conjunto de valores define o que a gente chama de estado. Então, o estado dessa classe é esse aqui, Siena, False, B, Fiat, 2009, Elias. O estado dessa classe é Palio, True, N, Fiat, 2012 e Rafael. Claro que você poderia ter dois objetos diferentes com os mesmos valores de atributos, e aí você teria os dois no mesmo estado. Que é o que eu quis dizer aqui. Atributos modelam o estado que a classe pode ter. Isso é conceitual de orientação a objeto, a gente fala de estado. E métodos? Bom, os dois têm o método imprime. Vocês concordam que o imprime para os dois vai funcionar igual? Funcionar, que eu quero dizer, é que os dois vão seguir essa implementação. Não quer dizer que eles vão ter o mesmo resultado. Até porque se aqui tivesse um if aqui dentro, em função do valor de atributo, poderia dar resultado totalmente diferente. Então, veja, quando a gente fala que todos, aqui, ó, modela as ações, os métodos, né? Modela as ações sobre objetos que poderão executar. Todos os objetos da mesma classe possuem os mesmos métodos. E se possuem os mesmos métodos, a mesma implementação. Falar que é a mesma implementação quer dizer que eles têm o mesmo código, não quer dizer que vai produzir o mesmo resultado. Então é claro que quando eu chamar o A imprime, B imprime, pode ter resultados totalmente diferentes. Nesse caso, com essa implementação, vai só colocar na tela esses valores que são diferentes. Tudo bem? Então pergunta aqui, o que diferencia o A do B? O objeto A do B. O valor dos atributos. Tá? Porque os dois são objetos da classe carro. Os dois têm um método imprime com a mesma implementação. Só que os dois têm os mesmos... Cuidado só com o português. Falar que os dois objetos têm os mesmos atributos está certo. Os dois têm modelo, os dois têm autorizado, os dois têm cor. Mas o valor do atributo é diferente. E isso a gente chama de estado. Aqui está o resultado daquele código. É aqui uma pergunta. O método imprime funciona da mesma forma para o A e para o B? Sim. Ele funciona da mesma forma no sentido de a implementação ser a mesma. O resultado pode ser diferente. Entenda que o funcionar está relacionando a implementação. A implementação é a mesma. Os dois têm o mesmo imprime. Às vezes não é bom simplificar. Falar os dois têm o mesmo imprime, está certo. Né? Não é o mesmo imprime lá? Só cuidado, o resultado é um código. Um código não pode ter if, não pode ter laço. Se você executar dois códigos com entradas diferentes, você não vai ter resultados diferentes? Então, pode ter resultado totalmente diferente. Então, vamos lá. O que define o estado de objeto de uma classe? O estado? O valor dos atributos. O valor. Então, dois objetos podem ter o mesmo estado? Podem. É só ter o valor de todos os atributos são iguais.
O mesmo método de dois objetos da mesma classe produz sempre o mesmo resultado? Não. Há duas classes que tenham ele falou dois objetos da mesma classe, então o método vai ter a mesma implementação nos dois casos, é um só. Mas o resultado pode ser totalmente diferente. Aqui, pessoal, é só um jogo de português, é só tomar cuidado. Eu brinco e falo que português, a gente tem as palavras para ser preciso. Aqui só tem que tomar cuidado no preciso, tá? Confundir um pouquinho pode dar um resultado totalmente, uma fala totalmente diferente. Construtor e destrutor. Então, ó, construtor é um método, já coloquei entre aspas, já vou explicar por quê, da classe, que é chamado sempre que instanciamos um objeto dessa. O construtor não tem retorno, nem void. O construtor sempre tem o mesmo nome da classe. E se não for definido pelo programador, é adicionado automaticamente pelo compilador Java. O operador new, que é o que a gente usa para instanciar a classe, exige como parâmetro um construtor. Então, o exemplo está aqui na frente. Aqui tem uma classe aluno, class aluno, tem dois atributos, nome e série. Nome é string e série é int. Aqui tem um método imprime, que não interessa a implementação para a gente, e o construtor está aqui. Então vamos revisar aqui o que ele falou. Ó. Ele é um método da classe que é chamado sempre que instanciamos essa. Já vou explicar. Não tem retorno. Observe, não tem nem void aqui. É public e o nome igualzinho da classe. Tá? Sempre tem o mesmo nome da classe. Aluno, aluno, só que aqui tem um parênteses. Se não for definido pelo programador automaticamente, é adicionado automaticamente pelo compilador, que é o caso deste cara aqui. Deixa eu só, aqui. Tem carro, tem os atributos, tem o imprime. Não tem um carro aqui, um public carro, private carro, então ele é adicionado automaticamente. E o operador new exige como parâmetro um construtor. Eu já vou explicar quando instanciar. Cadê o construtor aqui do lado, então? Esse cara aqui? Tudo bem? Agora a gente vai voltar um pouquinho, só estou sendo preciso nisso aqui. Quando a gente fala construtor é um método. O problema dessa abordagem é que em C++ estaria certo. Em Python não tenho a menor ideia se eles consideram que é ou não é, porque não tem uma literatura clara sobre isso. Mas em C++, em PHP, ele fala que é método. Mas em Java, como Java é uma linguagem proprietária, quando eu falo proprietária, quer dizer, alguém criou a linguagem e a pessoa chama as coisas do jeito que ela quer. Então você tem, ó, para a máquina virtual Java, né? Ele é um método estático especial cujo nome interno é init. E é tratado de modo um pouco diferente que os métodos normais. Então já está começando a ter cara de que não é um método, né? O construtor não é herdado, mesmo sendo public. O construtor não pode usar alguns modificadores que se aplicam a métodos, como final. E o construtor não possui retorno. Eu estou só mostrando tudo isso, que em Java, construtor não é método. Estou dando os motivos, né? Aqui é do texto da documentação do Java. Constructor declarations are not members, quer dizer, ele deixa claro. Declaração de construtores não são membros. Então, membros da classe é atributo e métodos. Construtor não é membro. Então, exclui-se que ele seja método. O corpo de uma classe declara membros. Atributos e métodos. E classes... Nossa, o que é nested agora? Nested, pessoal, você pode... Eu não vou saber agora o nome, eu esqueci mesmo. Essa classe existe dentro dessa somente. E aí, dentro dessa classe A, você pode instanciar um objeto B, mas não fora. Isso é uma nested. Que eu esqueci o nome em português disso. Não. Dentro da classe... esse aqui é pouco usado, assim. Eu nunca vejo uma aplicação muito clara para isso na prática, por isso que eu não mostro. Mas vamos abstrair um pouco programação. Já que eu falei dessa nested class, vou explicar aqui um pouco. O que você pode colocar dentro de uma classe? Você pode colocar atributos, os seus atributos e os seus métodos, não é isso? Vamos supor que você quer um atributo de uma classe que você só vai usar aqui dentro. Olha. Deixa eu... Não. Encapsular e deixar privado. Ó, imagina o seguinte.
Aí eu vou colocar um atributo aqui, tá? Public B public int C. Tudo bem? Então qual é a classe, qual é o tipo de dado que é esse M? É B, né? Aí o que você espera é que eu faça isso. Em algum lugar tem a classe B e aqui as definições da classe B, certo? Vocês concordam com isso? Eu precisava de um tipo especial para o M, esse tipo é B. Eu criei o B e agora está aqui dentro. E se eu falar para vocês que só existe B aqui dentro? Para que esse cara está do lado de fora? Veja, imagina que você é um programador também desse sistema. Você, em outro local, não pode também criar B? Pode, não pode? E se eu afirmar para vocês que não precisa, nunca vai precisar, o B só é usado aqui dentro. Faz sentido ele estar do lado de fora? Então a gente faz isso, ó. Aquilo continua funcionando. Porque quando o código compilar e procurar por B, ele vai achar aqui dentro. Então ele vai entender o que é B. Mas o B só existe dentro do A. Então qualquer outra classe fora não pode criar B. O que faz sentido. Porque, pela minha premissa, B só vai ser usado aqui dentro. Entendeu a diferença agora? É só para... Na verdade, eu não começo falando muito isso, porque aqui não é um curso de programação orientada a objeto. Se eu fosse ensinar vocês a programar, eu começo falando uma coisa básica. Programação orientada a objeto não é menos código. Inclusive é mais. Geralmente você programa muito mais linhas de código. É isso que eu quero dizer. Mas programação orientada a objeto, se bem utilizada, ela traz organização. Vamos olhar a organização aqui? Se a classe B estivesse lá de fora, e você é um outro programador e olhasse esse sistema, imagina que você está começando a entender o sistema agora. Você, caraca, para que eu preciso de B? Aí você vai procurar em todos os códigos que você acha só aqui. Você entenderia. Se eu coloco aqui dentro, eu já estou deixando claro para você que é só aqui que vai usar. Nunca vai ser usado fora. Entendeu a ideia? Seria um uso interno. Inclusive, já que estou sendo preciso, para que ele vai ser public? Se ele é public B, M é do tipo B, né? Quer dizer que alguém de fora pode usar, mas alguém de fora não tem acesso às definições de B. Então, provavelmente aqui, ó, só cabe, já, por organização, tá? Já que estamos falando de organizar o código, private, que seria para uso interno, ou protected. Por que protected? Porque a classe filha vai dar não somente ela, como é da definição também. Então a classe filha poderia usar o B. Você entendeu por que não pode ser public? Como é que você vai usar o B do lado de fora se a classe do lado de fora não sabe o que é B, porque B está aqui dentro? Mas se você agora olha esse código, vamos deixar private aqui, não importa, a gente nunca conversou, você já vai entender que B é só uso interno, você não vai sair procurando B em outro canto. Programação orientada a objeto tem a ver com organização. Não quer dizer que você não possa fazer errado. Isso aqui é a nested class, que eu falei aqui. Que eu não lembro agora o nome. Classes alinhadas, talvez. Acho que é esse o nome, alinhadas. Bom, voltando aqui à ideia do construtor. Então, vou voltar aqui. O corpo de uma classe declara membros, que são atributos e métodos, e classes alinhadas. E interfaces. Você não definiu uma classe aqui? Você pode definir uma interface também aqui dentro. Só para uso interno. Instâncias e inicializadores estáticos e construtores. Então, veja que na definição da classe, ele coloca que membros são atributos e métodos, e ele coloca todas as outras coisas que você pode ter dentro da classe, inclusive construtor. Então, construtor, se ele coloca a parte, é porque ele... Se construtor em Java fosse... Alinhada, né? Se construtor em Java fosse membro, fosse método, ele não precisava falar aqui, já está incluído aqui, vocês concordam? Se ele deixou claro aqui, em Java, construtor não é método. Tudo bem? Mas a gente vê muito professor falando método construtor. Para entendimento, tudo bem, mas cuidado numa prova que você tem que ser preciso. Faz tempo que eu não vejo isso em prova de concurso. Questões você pega de uns, não vou lembrar, mais tempo atrás, 5 anos, 4 anos, você tinha ainda essas perguntas. Recentemente, questões de Java, o pessoal parou de perguntar isso. Acho que todo mundo já em cursinho aprendeu, eles param de perguntar.
Então aqui é um exemplo, ó, classe aluno. Aqui ele tem o atributo nome e série, aquela primeira classe, né? Aqui está o construtor. E o imprime aqui. Bom, aqui tem uma classe executável. Tem o public static void main, então ela é executável. Quando eu faço esse new, que é o operador, é aquilo que eu estava falando. O new exige na frente dele um construtor. Esse é o construtor de aluno. Então é aqui desse lado que é criada a instância. Quando ele chamar o aluno, ao fazer isso aqui, o que vai acontecer dentro da memória lá do... Tem a máquina virtual Java. E tem uma parte da máquina virtual Java que é a memória. Quando você faz aquilo ali, ele separa um espaço aqui na memória. Deixa eu ver que eu não lembro os atributos. String, nome e série, né? Então vai ter um espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, ó, vai ser para uma string. Esse espaço aqui vai ser para um int. E provavelmente tem mais algum espaço aqui para outras informações da classe. Esse cara aqui é criado quando a gente faz new aluno. Dentro da memória. E agora, olhando para o lado de cá, é claro, bom, aí, vamos lá. Aí ele faz nome igual a sem nome. Então o valor que vai estar aqui dentro dessa string ficou tudo azul, mas tudo bem. Sem nome. Série é -1. -1 está armazenado aqui. E cabe porque é um inteiro. Inteiro, cabe o -1 aqui. Depois, ele chama isso aqui rodou. Funcionou. Vou colocar aqui. Sem nome, -1. Fica aqui dentro, tá? Eu coloquei do lado para não ficar tão feio. Ele olha para o lado de cá. P, aluno P, tá igualando aquilo. Quer dizer que esse cara aqui agora vai chamar P. E aí, quando eu faço P.imprime, ele vai executar este código para esses valores. Então vai aparecer na tela sem nome, concatenado com espaço em branco. Sem nome, um espaço em branco, -1. Ah, tá aqui. Tudo bem? Eu gasto um pouco de tempo, às vezes não que é óbvio, para vocês verem as coisas acontecendo, mas eu não fico falando isso sempre não. Mas que deu para entender a ideia de como funciona. Aqui um outro exemplo. É a mesma classe aluno, o mesmo método imprime, mas não tem um construtor. Então o construtor não está explicitamente colocado. Mas vai existir um construtor aí dentro? Vai. Quando o Java... Deixa eu apagar isso aqui agora. Vamos falar um pouquinho disso. Eu falava, às vezes, em outros cursos, quando eu explicava de Java, acho que eu falei isso só na aula lá de 2014. Mas pararam de cobrar isso. Mas, no geral, de programação, acho que vocês entendem, né? Bem, como qualquer linguagem de programação, vamos voltar um pouquinho para explicar isso. O computador não entende isso. Isso tem que ser passado por uma linguagem. No caso de linguagem C, por exemplo, é o assembler. E o assembler são pseudocódigos. Na verdade, é binário aquilo, né? É 0 e 1, no fim das contas. Vocês já viram o código assembler? Você tem um move, você tem um jump. Código assembler, move, jump, compare. Enfim, mais vários comandos do assembler. Aí você tem aquelas arquiteturas. Meu Deus, RISC, CISC. Essa aqui é CISC, né? Da Intel. Enfim, não vou detalhar muito, vocês veem isso com o Martins, né? Mas veja, o computador entende aquilo. Isso aqui, na verdade, é um código. Sei lá, eu estou chutando, tá? 7F, aqui A, B, C, E. Aqui você pode ter mais, os tamanhos são diferentes, por isso que é o CISC, né? O RISC é tudo igual, não é isso? Estou falando grego para vocês? 8B, eu estou chutando códigos aqui, tá? No fim, o que o computador entende é isso aqui, ó. A CPU entende isso. Ela não entende isso. Nenhum código. Então, em algum momento, o compilador tem que pegar isso e passar para uma linguagem que o computador entende. No caso do Java, especificamente, existe também esses códigos, mas não são códigos do processador. Por quê? Porque o Java funciona mais ou menos assim, ó. Você tem o seu sistema operacional aqui. Eu vou colocar uma camada aqui que eu vou chamar de kernel. Mas, pessoal,
pessoal do Windows coloca isso aqui como uma coisa atual, Linux também, né? O kernel é quem comunica com a sua parte de hardware, tá? E no Java, você tem um software aqui que chama máquina virtual Java. Java Virtual, que é um V, Machine. Java Virtual Machine. O que é isso? Esse código, o compilador passa para um assembler, não do lá de baixo da CPU, um assembler dessa máquina. Isso é um software. Ele está imitando um computador aqui dentro. E aqui ele é executado. É claro que aqui ele vai transformar para esse kernel, para esse hardware, mas isso não é do nosso interesse. Tudo bem? Por isso que é máquina virtual Java, porque é como se fosse uma máquina virtual, ela não é de verdade. Tudo bem? Vocês têm VMware e VirtualBox em casa? Está nesse nível também. Aqui seria o VirtualBox, aqui o VMware. É o que a gente chama de máquina visual, é um hypervisor tipo 2, tá? 2. Mas o mais importante pra gente, o compilador vai pegar esse cara e trazer para cá. Tudo bem? Estando claro isso, quando o Java olhar esse código, tem construtor aqui? Não. Então ele, compilador, vai pegar os códigos de um construtor padrão e vai jogar aqui na hora que ele compilar. Isso aqui não vai virar uma sequência de código? Estou chutando, tá? Supomos que isso aqui vire FF, B2, eu não tenho a menor ideia, tá? Estou chutando mesmo. Nem sei se é linear do jeito que eu estou colocando. 3D, 4F, B2 e mais uma sequência. Supomos que isso aqui seja atributo, isso aqui seja de alguma forma esse método. Ele vai pegar um código padrão lá, 4F, 3D, B2, 12, que é de um construtor padrão, e vai colocar aqui. Então, ainda que seu código não tenha, ele vai inserir. Então, o seu código compilado, que em Java é aquele .class, vai ter construtor nele. É isso que a gente quer dizer quando o Java coloca. Quem coloca, na verdade, é quando compila. Transformou isso para pseudocódigos aqui, que a gente chama de bytecodes, para máquina virtual. Se não tiver construtor, ele vai colocar um para você. Entenderam a ideia? Então, tem uma vez falaram para mim, o editor que faz. Não, o editor é seu. Isso aqui você mexe como você quiser, editor de texto. Isso aqui é um texto, né? É quando você compila, quando você dá aquele Java C. E aí ele pega o seu ponto .java e transforma em .class. .class são os bytecodes. Tudo bem? Só de curiosidade, tem decompilador. Decompilador faz o quê? Ele pega o .class e traz de novo o .java, né? Tem uns que são espertos. E aí ele vê, se ele enxergar esse código padrão aqui, ele nem coloca o construtor, porque ele sabe que foi gerado pelo próprio Java. Mas tem decompilador que coloca. Então, se você... o DJ Compiler era assim, pelo menos, mas acho que as versões mais novas já não é mais. Você compilava em Java. Você pegava um decompilador e voltava, aparecia o construtor aqui. Porque o decompilador pega os bytecodes e traz de novo para o código. Tudo bem? Mas entenderam a ideia de quando acontece? É quando você compila. Esse código você vai compilar para a máquina virtual Java. Nesse instante, o Java olha e fala assim, ei, não tem não? Então eu coloco. Tudo bem? Ele tem que transformar mesmo tudo isso em bytecodes. Então é simples para ele olhar, não tem construtor definido, então eu pego esses bytecodes e adiciono. Tudo bem? Então, nesse mesmo exemplo, que é aquele executável, se eu der um new aluno, apesar de não ter aluno aqui, ele vai instanciar a classe, só que ele vai instanciar o objeto, vai chamar o construtor que foi colocado, só como esse construtor não inicializa as variáveis são inicializadas com valor padrão em Java. String não é classe? Então, é null, que é o valor inicial, e o inteiro é 0. Um double seria 0.0. Por isso, que quando você chamou o imprime aqui, o imprime vai imprimir o valor do nome e da série. O valor padrão para esses caras, quando ele é instanciado, o construtor não mexeu nele, porque é construtor padrão, vai ser null e 0, que é o que aparece aqui, na saída. Eu estou aproveitando e passando essa informação de que os atributos já são inicializados em Java automaticamente.
Tem valor padrão para todos. Geralmente, classe. Se aqui é um objeto de uma classe qualquer, é null. E tipos inteiros vai tudo para 0. Booleano vai para false. E char vai para um caractere que eu não lembro. É um caractere especial que é como se fosse um null no char. Eu não lembro do código dele. Pergunta, então. Aqui é tipo verdadeiro ou falso. Em Java, o construtor é um membro da classe? Ele é um membro? Vamos lá. Lê aqui. O corpo de uma classe declara membros, que são atributos e métodos, classes alinhadas e interfaces. Então, quem são os membros? Atributos, métodos, classes alinhadas e interfaces. Ainda, dentro do corpo da classe, você pode ter instâncias e inicializadores estáticos. E ainda, construtores. Construtores são membros? Não. É porque membro, ele falou, membro é esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Isso vale para o Java, tá? Então, não. Devemos definir explicitamente o construtor nas classes Java? Quando ele falou devemos, não. Podemos, mas não devemos. Vamos falar um pouco de construtor e herança. Aqui eu espero que vocês lembrem alguma coisa de herança, porque mais para frente eu falo especificamente de herança, tá? Mas falar um pouquinho, então eu estou considerando essa situação de herança. Aqui especificamente eu vou falar do construtor, como as coisas funcionam, tá? Que ele tem um funcionamento bem típico a partir do Java 5. Em que aqui dá muita diferença, quando eu mostrei lá no início, do Java 2 para o Java 5. Então, nessa hora, aquelas duas bibliografias são conflitantes. O que uma bibliografia falar de construtor, a outra vai falar uma coisa diferente. Nessa hora, quando está falando de herança. Eu falei até agora que, se você não coloca construtor, o construtor é colocado automaticamente. Isso vale do Java 2 e vale para o Java 5, ok. Mas aqui começa a ficar diferente. Então, vamos considerar essa situação. Então, você tem uma pessoa física e o aluno filho de pessoa física. Então está aqui a classe pessoa física. Ela tem um atributo. Eu estou evitando colocar os modificadores de visibilidade, que a gente está focando na herança aqui no construtor, né? Então você tem o construtor dela, pessoa física, foi definido explicitamente. Tem um super aqui, que eu já vou explicar, e uma mensagem. Ó, construtor de pessoa física. Esse super, pessoal, desse jeito super, uma dica é você sempre trocar pelo nome da classe pai. E ver o que aquilo se parece. Bom, já vamos falar disso, já que eu falei um pouco de herança. Quem é o pai dessa classe? Não tem ninguém aqui na frente, né? Em Java, se não falar quem é o pai é quem? Object. Não é isso? Então, o pai de pessoa física é object. Se você tirar aqui e escrever object assim, o que isso se parece? Não parece a definição do construtor da classe object? Que tem até abre e fecha parênteses? Deve ter um public object lá, não é? É isso mesmo. Então, aqui está chamando o construtor da classe pai. E em seguida, imprimindo uma mensagem. Agora, eu já falo para vocês, o construtor da classe object, do ponto de vista de mensagem, de colocar alguma coisa na tela, ele não faz nada. Tudo bem? Ele tem uma inicialização padrão dele, mas que geralmente pouco afeta a gente. Então, esse código aqui, visualmente, não vai mostrar nada para a gente. Então, essa é a classe pessoa física e a classe aluno. Aqui sim nós temos aluno, filho de pessoa física, é assim que a gente diz. Ele tem, qual que era o outro? CPF, né? Pessoa física, CPF. CPF, tá. Nome e série. Então, ele herdou, só falar um pouquinho, ele herdou nome, ele herdou CPF da classe pai, e ele tem nome e série. Tudo bem? E o imprime dele. Tem construtor aqui, explicitamente? Não. Então, que construtor que o Java coloca? Agora eu estou falando específico do Java 5, que é diferente do Java 2. Ele vai colocar esse construtor aqui, ó. Public, aluno, super. Então, presume que tem esse código aqui dentro. E vamos ver agora o que acontece? Então, ó, uma classe executável, deixa eu apagar o lado de cá. Isso aqui. Tá vendo que eu criei um aluno P? Então eu chamei o construtor, não chamei?
Olha esse construtor aqui. O que ele está chamando esse construtor? O construtor da classe pai. O construtor da classe pai chama também o construtor da classe pai dele, que é o object, mas não vai mostrar nada na tela, e vai colocar a mensagem construtor de pessoa física. Então, ao chamar esse construtor, esse código aqui chama o construtor da classe pai, que põe a mensagem construtor de pessoa física. E não faz mais nada. Veja, você chamou o construtor de aluno, que não tem nada aqui, e apareceu esta mensagem, porque é esse construtor que é executado. Em Java 2 era esse. Entenderam que já dá diferença? Se fosse esse, não ia aparecer mensagem nenhuma, né? É o super. Tudo bem? Tranquilo, então? Tranquilo não, muitas regrinhas. Mas acho que o funcionamento entendeu como seria. Gravem mais ou menos, se for o caso, isso aqui. Esse é o construtor padrão. Aqui você põe o nome da classe, né? E sempre vai ter o super, lembre disso. Ou seja, ele chama o construtor da classe pai. Esse é o construtor padrão. Tudo bem? Pergunta, então, para que serve o super? Desse jeito, basicamente, está chamando o construtor da classe pai. E quem é a classe pai de pessoa física no exemplo anterior? Object. Fala. Pode ser criado automaticamente caso a pessoa não crie. Deixa eu ver se eu tiro sua dúvida se é isso. Meu código agora. Vamos supor que eu colocasse aqui, não Java, tá? Isso aqui. Aí você quer saber se vai ter um super aqui dentro? É isso? Por exemplo, o senhor criou um filho numa classe, sei lá, pessoa física. Eu criei o filho de pessoa física, aluno. Quer que eu crie uma classe desde zero aqui? Eu crio. Pode ser? Tá. Então, vamos lá. O que você está falando é o seguinte, supomos que eu crio uma classe, deixa eu só olhar a pessoa física, filho dessa. Eu vou deixar essa aqui então. Então, vamos criar uma classe. Professor. Não, tudo bem. Eu só vou pessoa física. Não é bom que fica seu exemplo. Vai. E aí, o que você quer que eu faça? Criei a classe. Ah, vamos colocar um atributo só aqui. String. Nome do curso. Só para ficar diferente. Tá, só tem para ter uma... Vou criar um construtor então. Public, tem que chamar professor. Eu não estou passando atributo, que agora é pouco relevante para a gente. Ok. Tem uma classe filha daquele. Ok. Se eu instanciar esse cara... Se eu instanciar um professor, você quer saber se vai aparecer essa mensagem? É isso? Então pergunta. Desculpa, eu já estou antecipando. Na classe pai, se eu não criar um construtor, ele cria. Isso. Na classe filho, se eu criar um construtor, ele também vai criar. Não. Ah, boa pergunta. Agora eu entendi essa pergunta. Nesse caso aqui, eu coloquei o meu construtor. Explicitamente. Explicitamente é meu código, não é o compilador colocando. A partir de agora, não tem, ele não vai colocar nenhum para mim. Se tiver um, vamos colocar assim, ó, vou colocar este construtor inclusive, ó, int a. Não é um construtor qualquer, é um construtor que recebe um parâmetro, né? Ele vai colocar aquele construtor padrão com super? Não. Ele só vai colocar aquele se não tiver nenhum definido. Tem um construtor definido na sua classe? Tem. Isso aí lá no pai. Mas e o filho? Na filha, eu já estou falando na filha. Essa é a filha. Tá? Ó, tô nela. Esse construtor você colocou. Então, se você colocou, quando o compilador compilar... Essa aqui, ó, já tem o construtor dele também. Java compilou, beleza. Quando ele vem para compilar essa agora. Filha de pessoa física, ok. Ele vai compilar. Não tem um construtor aqui? Ele não coloca aquele código para você. Ele só coloca se não tiver nenhum. Se tiver um, já era. Esse aqui. Agora, olha que massa, então. Você criou esse construtor, não é? Vamos supor... Eu vou colocar aqui do lado que eu estou sem quadro. Em algum lugar... Vamos instanciar um professor? Então, em algum main aí, professor, t igual a new, professor.
vai dar errado. Por quê? Você não chamou o construtor sem passar parâmetro? O construtor que você tem é esse. Não tem que ter parâmetro? Aquilo não funciona. Ele vai falar que ele não achou esse cara. Então, agora, se eu colocar um 5 aqui, ó, que é um inteiro, aí ele chama esse cara. Entendeu a diferença agora? Ou seja, já que você definiu um construtor recebendo inteiro, só tem esse construtor na classe. Uma aplicação para isso é o seguinte, desse jeito que você fez. Você está dizendo, vamos falar de organização orientada a objeto? A mensagem que eu passo aqui é, eu só posso criar professor passando um inteiro. O que quer que signifique essa porra desse inteiro aqui? Caralho. Tá? Mas tem que passar. Você bem que obrigou a pessoa a definir. Podia ser, por exemplo, uma matrícula do professor. Então, você só instancia professor passando a matrícula. Tudo bem? Mas, respondendo sua pergunta, se tem um construtor, o Java não coloca. Ele só coloca se você não definir nenhum. Não importa se é classe filho ou pai. Tudo bem? Posso fazer um exemplo, então, aproveitando, pegadinha aqui? Eu vou aproveitar esse código. Ó. Nome curso. Estou pensando nesse aqui mesmo. Essa é uma pegadinha das boas. Imagina que aqui não é assim. É assim, ó. Tá ok? Ou seja, esse construtor aqui de pessoa física recebe um parâmetro inteiro. Tá ok? Esse código não compila. Esse aqui. Por quê? Vamos tentar entender? Tem construtor aqui? Tem construtor aqui? Tem, não tem? Esse aqui é o filho ainda, não mudei nada, tá? Esse aqui é construtor. Tem código? Tem. O Java vai colocar algum construtor para você aqui? Não. Qual o único construtor que tem aqui? É um construtor que recebe um inteiro como parâmetro. Então, como é que você instancia um objeto dessa classe? Dessa aqui. Seria pessoa física, m igual a new pessoa física e passa um número. Inteiro, ok? Tem construtor aqui? Tem construtor nessa classe? Não. Eu não defini nenhum. O que o Java vai colocar para mim? Me ajuda. Ó, coloquei uma caixinha aqui porque não sou eu que estou digitando, é o compilador. Qual construtor que ele vai colocar para mim? Public, nome da classe. Que código que ele põe aqui? Quem que ele está chamando aqui? O construtor da classe pai? Ele está passando parâmetro? Tem construtor sem parâmetro lá? Dá erro. Vou apagar porque não é nosso. Esse código não compila. Chato isso, né? Já é nível RAD. O pior é a mensagem que ele dá. Que ele fala que não pode ser compilado porque não tem um construtor padrão na outra classe. Você, eu não pedi para ele chamar. Ele está pondo para você quando você compila. Isso foi consequência, e pior, quem veio do Java 2, o Java 2 não tinha o super, né? No Java 2 isso compilava. No Java 5 parou de compilar. Tudo bem? Não vou nem entrar em detalhes qual é melhor, qual é pior, é bom entender só. Esquece Java 2, não compila. Mas é fácil de entender quando você lembra que construtor que ele coloca aqui. Tudo bem? Tranquilo então? Tranquilo nunca. Já sei que questão que eu vou colocar no simulado de vocês dessa aula. Não. Uma coisa que... Bom, aqui eu já mostrei, né? Para que serve o super e tal. Deixa eu só aproveitar uma aspas aqui. Uma coisa interessante. Esse ano não teve questão de Java pesada. Eu já vou continuar aqui. Mas, de qualquer forma, esse é o tipo de questão que eu acabei de mostrar aqui, que seria uma questão que é nível RAD, e eles podem perguntar, o que eu critico bastante você teve Java na faculdade? Você teve? Vocês viram isso?
Isso que eu critico. A prova está se tornando difícil para vocês. Acho que foi você que falou comigo lá no dia da prova. Ah, professor, de N04 e COBIT caiu tudo de sala. Porque N04 e COBIT não tem muito para onde fugir, né? É aquilo e pronto. A de Java foi de Static, que também não era complicada. Mas estou dizendo, de qualquer forma, aquele conteúdo, mesmo que você... É pouco provável que você tenha tido COBIT e N04 na faculdade. Ele não é, mas ele é um conteúdo, vamos colocar assim, pequeno e fechado. Pequeno comparando, por exemplo, com Java. Java já é uma linguagem muito extensa. Você teve na faculdade, mas você teve muito superficialmente. Essa é a minha crítica às faculdades de hoje. Às vezes, veja, eu não sei qual o foco do curso de vocês, mas isso aqui que eu mostrei, eu falo num curso de sistemas de informação, que não é programação o foco. Vocês concordam? Sistema de informação, a pessoa tem parte de TI e parte de administração junto. Que seria um cara que faz o meio de campo entre o pessoal do negócio e o pessoal de TI. Então ele não precisa saber tanto detalhe ainda assim eu ensino. Para ele pelo menos ouvir falar. A diferença é que se fosse um curso focado para programação, a gente ia sentar e aplicar aquilo. Mostrar que casos em que aquilo na prática funciona. Essa é a diferença. Mas a teoria tinha que ser mostrada. Tudo bem? Eu entendo o argumento de vocês de não ter visto isso se você falar, sabe, professor, eu vi o Java 2. Java 2 não tinha isso. Mas não é esse o caso. A verdade é que vocês não aprendem. Por isso que eu considero o curso, às vezes, a prova fica tão complicada. Porque às vezes mesmo os assuntos que vocês viram em sala, não foi nem perto de completo. Vamos lá. Ah, tá. Agora é outro exemplo. Ainda no construtor. Vamos acabar esse exemplo, aí depois a gente faz o intervalo, tá perto das 10? Então, a mesma classe aluna que tem de pessoa física, só que agora eu defini um construtor em que chama, ó, construtor do aluno. Tem uma mensagem. Esse construtor está definido explicitamente, com uma mensagem. Ok? E o imprime aqui normal. Não vou... Ó, eu não coloquei o super. Confere? Então agora eu crio o aluno. Por que apareceu isso? Estão entendendo o que aconteceu aqui ou não? Então, vou mostrar de outra forma. Se eu tivesse colocado aqui o super, o que ia acontecer quando instanciasse o objeto aluno? Ele ia chamar o super da classe pai. Deixa eu voltar aqui nela rapidinho. Ia chamar o object. Ia mostrar na tela construtor de pessoa física. Depois ele ia mostrar na tela construtor de aluno. Que foi exatamente o que aconteceu. Mas eu não pus o super. Por que acontece isso então? Porque o Java vai colocar o super para você. Quando eu falo Java, é o compilador. Não vou ficar falando do Java 2, não interessa pra gente. No Java 2 também não funcionava assim. Então, quando você cria um construtor, vocês estão vendo a primeira linha do seu construtor. Você querendo ou não, vai ser um super. Por isso que a saída desse código é esse. Por que ele entende assim, pessoal? Vou explicar agora. Isso geralmente eu falo num curso de programação. Construtor, para eu criar um objeto aluno, eu uso o operador new e um construtor como parâmetro. Isso é um operador, né? Esse é um parâmetro do operador. Então, o construtor sempre é a primeira coisa chamada da classe, de toda aquela implementação que você faz. Não importa o que você coloca aqui. Aqui é a implementação da sua classe, né? O construtor sempre é chamado. É a primeira coisa. Então, a gente diz que o construtor serve para inicializar o objeto. Então, ali você pode inicializar atributos, inicializar qualquer coisa. Quando o Java está colocando aqui automaticamente para você o super, ele está dizendo assim, é uma boa prática, já que você é filho de pessoa física, antes de mais nada, começar a inicialização conforme pessoa física. Pessoa física não tem CPF? Quem que vai fazer a inicialização do CPF? Teoricamente, a própria pessoa física. Você não é filho dela? Então, não é comum, boa prática, dizer, então, faça a inicialização do CPF igual a pessoa física faz? Pronto, mas antes era opcional, você colocava ou não um super. Agora não, agora ele coloca para você. Tudo bem? Tranquilo? Esse é o motivo. Eu não devia ter respondido. Qual o motivo? Qual seria o motivo de, a partir do Java 1.5, ser inserido implicitamente super dentro do construtor? É para que você faça a inicialização da sua classe pai, automaticamente. Eles perceberam, antes era opcional, depois eles perceberam que não faz sentido ser de outro jeito. Pode até causar bug
na sua classe. Pensem assim, ó, eu estou criando uma classe filha de pessoa física. A classe pessoa física pode ser sua, não minha. Então, nada mais lógico de a primeira coisa que eu fazer no meu construtor é, vou inicializar igual você inicializa, depois eu faço a minha inicialização. O Java agora tomou isso como padrão. É assim que vai ser e pronto. Tudo bem? O chato disso, o chato que eu acho, é que já houve momento em Java que não era assim. Então, quem está chegando novo na linguagem, é fácil explicar isso, mas não está super claro aqui. Aí eu pergunto para vocês, se o super vem automático aqui, você colocando ou não, para que existe então? Agora vocês vão entender lá atrás. Onde que eu perguntei? Ah, meu Deus. Para que serve o super? Explicitamente, para quê? Para nada. Não sei se vocês entenderam o ponto. O Java já não vai colocar para você? Vai. Se você colocar, você colocou. O que eu estou querendo dizer é assim. Você até poderia colocar o super aqui. Aquele super abre e fecha parênteses, tá? Mas se você coloca ou não, já vai colocar, não é? Então para que ele existe? Ele existe porque antes tinha. Porque antes era opcional. Mas agora não faz sentido, vai ter de qualquer jeito. E ele tem que ser a primeira coisa que é executada na classe. Você nunca poderia colocar um super aqui embaixo. Não está ficando confuso isso? Está ficando chato. Está parecendo uma linguagem remendo. Nessa hora tá. Entenderam? Mas é porque houve evolução da linguagem. Antes não era assim, agora é. Vamos dar uma pausa então? Ou você prefere seguir com o destrutor? São 10 horas agora. Vamos dar um intervalo, gente?